Fique sobre os pés, vamos para a mesma passagem. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9. Vamos ler tão somente o versículo de número 8. Glória a Jesus. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9, o versículo 8 diz assim: Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Palavra de Deus. Senhor seja conosco. Temos a capacidade de ler, de ter a inspiração, de sentir direções. Mas é o Senhor que tem as palavras, é o Senhor que tem o mover, é o Senhor que tem o poder, é o Senhor que é Deus. Nós, teus servos, fanicos de barro, Senhor. Fala conosco, Senhor. Somente o Senhor, somente o teu falar, o teu mover, o teu agir. É a nossa oração em nome de Jesus. Tome assento. Quem concorda, diga amém. Glória a Jesus. Qual o tema? Este aqui tinha uma história tão perdida que ele não acreditava. Não é possível. Eu sou um cão morto. E o cão para os judeus era o animal mais impuro. O exemplo de coisa que não presta, que não vale. Então este tinha uma história e que ele acreditava, entendemos assim, que não tinha cura. Muitos de nós, irmãos, começamos as nossas histórias, traga a mente para cá. Muitos de nós começamos a nossa história tão empolgados, com tantos planos e projetos, com tanta ousadia até, coragem, quando se trata de um casamento, quando se trata de um namoro, quando se trata de uma profissão que os pais não querem, mas que a pessoa sente que está na veia, que está no DNA, aquela profissão. Então ela enfrenta os desafios para fazer aquilo, e é bonito isso, do ponto de vista honesto, né? Bonito. E a pessoa busca, e ela começa tão empolgada, e as convicções são tão lindas. Eu vou provar que eu venço. Eu vou provar que dá para ser melhor. Eu vou provar que casamento pode dar certo sim. Eu vou provar que dá para educar filhos da maneira certa sim. Mas não aquele eu vou provar com exaltação, não. É porque crê mesmo, acredita. Eu vou provar que Deus é fiel. Eu vou provar que Deus honra os que honram a Ele. E existem tantas convicções na história que se começa, né? E nesse tempo a gente começa a vencer coisas extraordinárias. E a gente encontra forças onde não tinha, portas onde não tinha. Nós encontramos pessoas para nos ajudar naquilo, porque elas leem a nossa empolgação. Assim, não, eu vou te ajudar. Não, fique tranquilo, eu vou te ajudar. Não, seja esforçado, eu vou te ajudar. E a gente vai construindo a história. O problema é que quando chega uma etapa desta história, e ela começa a enfrentar os prejuízos dela. Tem coisas que são consequências. Se você começou uma história fazendo coisas erradas, no início até que parece ser bom mesmo, mas depois a consequência é muito ruim. Mas tem consequências que são consequências naturais.
do desgaste, das forças que às vezes vão acabando. E se você não souber lidar com isso, este é o momento do seu fracasso. Esse é o momento que você desiste sem perceber. Esse é o momento que você olha para o céu e diz: não dá, acabou. Esse é o momento que você escolhe um pé de zimbro e vai para debaixo dele e ora ao Senhor: eu não quero viver mais, eu não sou melhor que os meus pais. Esse é o momento que você vai errante para o deserto e dispensa até as companhias, porque você está decepcionado, porque a sua história, ela parou de existir segundo a sua expectativa. E eu creio que isso estava acontecendo com Mefibosete, porque ele tinha uma história que foi roubada dele. Ele não foi culpado para colher aquilo que ele estava colhendo. A família dele, o avô dele fez o que não deveria ser feito. O avô dele morreu de suicídio, Saul. O pai dele morreu na batalha, Jonatas. E com 5 anos, aquela que amava ele, tentou sair de maneira rápida com ele para protegê-lo, porque todos estavam sendo mortos da casa de Saul. E por um descuido ou por esta precipitação, a criança de 5 anos cai das mãos dela, segundo Samuel 4, e ela é ferida nos 2 pés e fica coxo dos 2 pés. E ela é levada para Lodebar, para um lugar de esquecimento. Lodebar significa, no hebraico é não, lembra? Lodebar significa não pasto, sem pasto. Lodebar significa coisa de nada. Então, ainda que as conjecturas dos estudiosos da Bíblia levem a dizer que esse homem, Maquir, era um homem bom, era um chefe, não era herdeiro de Manassés, ele era rico, fora as conjecturas, esse menino está levado para um lugar sem pasto, um lugar que é coisa de nada para ele. E esse Maquir, filho de Amiel, acolhe ele, mas não muda a história dele. Acolhe ele, mas não cura a história dele. Acolhe ele, mas ele continua vivendo com seus traumas e com suas perdas. Então, muitas vezes, na altura da nossa história, Valfredo, a gente sente-se até acolhido, mas sem história. Você tem o pão de cada dia, mas não tem história. Você tem roupa para vestir, mas não tem história. Você tem carinho da família que te recebeu. Amiel quer dizer povo de Deus. El Deus, Ami, povo. Você pode estar no meio do povo de Deus e ter o carinho do povo de Deus, mas não tem história curada. Assim estava. Ele teve um filho, Mica, mas não teve a cura da história. Você pode ter família, você pode ter esposo, pode ter esposa, mas muitas vezes não tem a cura da sua história. Por isso que muitos de nós, mesmo tendo Deus, estão cheios de traumas, de vazios, de altos e baixos. Porque a nossa história, do ponto de vista da nossa esperança, não está curada. E esta campanha é uma campanha trazida do céu. Porque Deus quer curar a minha história. Deus quer curar a sua história.
Alguém já está entendendo o que Deus quer fazer? Você tem que estar empolgado com o que Deus quer fazer. Não interessa o que fizeram da sua história, e não interessa, por causa disso, o que você fez destruindo a sua história. Interessa o que você vai fazer nessa campanha. Interessa o que vai fazer você levantar a sua mão nesta campanha, levantar a sua fé nesta campanha, levantar a sua vida nesta campanha. O Deus que está nos céus continua sendo o mesmo Deus e sempre o será. E Ele é o Deus da misericórdia. Na ira Ele costuma lembrar que tem misericórdia. E esta campanha, por certo, será uma campanha de misericórdia de Deus. Alguém te convenceu que acabou para você. Os pés estão coxos. Você vai viver dependendo dos outros. Você perdeu tudo o que tinha. Seu avô era muito rico, milionário. Seu pai era muito rico, milionário. Mas você não é. Seu avô teve história, apesar de não ser boa no final. Seu pai teve história de um herói, mas você é um derrotado. Você não tem história. Ei, Lashim Yanai. Aleluia. Para Mefibosete, nós entendemos, o nome de Mefibosete era um outro nome, mas agora, o nome dele significa vergonha. Ele era aquele que enfrentava Baal e vencia, Jerubbaal, e vencia, mas agora ele é o envergonhado, sem história. Ei, é verdade que o seu avô suicidou? É verdade que o seu avô foi negligente com Deus Todo-Poderoso? É verdade que o seu pai morreu por causa da negligência do seu avô, embora fosse um herói? Um homem sem história é um homem sem sentido. Uma mulher sem história é uma mulher sem sentido de viver. Quando este Mefibosete estava com 25 anos de idade aproximadamente, por certo caminhando e pensando, vem 30, vem 40, vem 50 e acabou a minha história. Chegou um mensageiro lá onde ele estava. E eu digo com toda a humildade que eu não tenho, eu preciso ter. Mas eu digo, hoje tem um mensageiro batendo na sua porta. O mensageiro chegou, Jefferson. Tem um mensageiro aí que quer falar com você. Alguém entende? Alguém recebeu esta palavra? Ele não é o resolvedor do seu problema, mas ele tem uma palavra para você e uma direção. Ele não é Deus, mas é mensageiro de Deus. Ele é o mensageiro do rei. Ele não tem muito poder, mas quem enviou ele tem poder. Ele é pobre, mas quem enviou é rico. Aí do Camás. Mefibosete, o rei mandou te chamar. Eu posso imaginar o que passou na cabeça de Mefibosete, pelo texto. Ele vai me matar. Ele vai me matar, porque toda a casa do meu pai merece morrer. Cito novamente o capítulo 19 de 2 Samuel. Ele vai me matar.
Eu sou digno de morte, a minha família é digna de morte. Eu sei disso. Eu sou um cão morto. Só que o mensageiro disse: não é juízo. O rei estava procurando alguém da descendência de Jonatas, porque o coração dele estava cheio de benevolência. O coração dele estava cheio de bondade. O rei que me mandou aqui, me mandou preocupado com você. Gadassi, Amanda, Urabaxo, Darai. Aleluia. Vamos lá. Espere um momento. Me ajudem. Alguém me ajude. Porque ele era coxo, aleijado dos 2 pés. Alguém me ajude, eu tenho que ir na carruagem do rei. Vamos lá. E quando ele chega no palácio, o próprio rei o recebe. Como pode o que estava esquecido entrar no palácio e ser recebido por um rei que ele mesmo não conhecia? Aleluia. Mefibosete, a partir de hoje, sua história será curada. Ei, Mefibosete, sua história será curada. Mefibosete, a partir de hoje, a sua história, Sarai, Gamandurai, será curada. Como assim? Eu só vou mudar de lugar, eu vou sair de Lodebar e vou vir para Jerusalém. Mas aqui dentro não vai mudar nada, eu vou mudar geograficamente. Espera aí um pouquinho. Tudo que era teu eu vou devolver. Todas as terras do seu avô, todas as terras do seu pai, tudo que diz respeito a você e sua família, eu vou devolver. Você não estará de favor, você será dono. Doribiana, eu quero curar a sua história. Eu não quero curar o seu bolso. Eu quero curar a sua história. Quando eu te devolver para aquilo que você perdeu, você terá dignidade, você terá honra, você será uma pessoa que cuida de você mesma. Qual o tema da campanha? Mais forte. E tem outro negócio. Você não só terá a sua história de volta, mas terá uma história com honra. Porque a partir de hoje, você vai comer comigo na mesa do rei. Um cão morto, agora um cidadão vivo. Tulaste mai. Muitas pessoas oram a Deus, clamam aos céus: Senhor, o que faço? Como devo orar para o meu marido? Eu já não sei como orar pelo meu marido. Como que eu faço? Como vou orar pela minha esposa? Eu já não sei como orar por ela. Como que eu oro pelos meus filhos? Eu já não sei como orar pelo meu filho, pela minha filha. Eu não sei como orar pela minha vida. Eu não sei a minha profissão. Senhor, eu estou sem sentido. Como que eu devo orar? Ore assim: Senhor, cura a minha história. Cura a minha história. Laraba, Xandai, Arúbia. Aleluia. Deus sabe curar histórias. Lamento dizer que às vezes Deus cura tirando vidas.
Porque dos céus Deus vê tudo, sabe tudo, conhece tudo. Então, às vezes, a decisão do céu é: chega, basta, eu tenho que tirar essa vida. Às vezes a decisão dos céus é diferente da expectativa na terra. Isso pode dar um tema de mensagem maravilhoso. Quando Samuel chorava por Saul, e eu imagino ele chorando por Saul, dizendo: ajuda Saul, dá sabedoria para Saul, esse menino precisa, Senhor, eu acompanhei ele, eu ungi ele, Senhor, ajuda ele, Senhor, faz alguma coisa, e chorava. E Deus desce do céu e diz: não chore por ele, eu já o rejeitei. O céu tem outra direção, o céu tem outra notícia. Eu já escolhi um homem que será segundo o meu coração. Você é profeta, Samuel. Não ore para que eu melhore Saul. Ore para que eu cure a história de Israel. Laramashu Ramai. Não ore para que eu faça o Saul cheio de sabedoria, levantado conforme a sua expectativa. Não, eu conheço o futuro, eu sei de todas as coisas. A partir de agora, para de chorar e ore para que eu levante um novo rei para Israel, que cura a história de Israel. Damai sai. Eu tenho escolhido um que será conforme o meu coração, que me obedecerá. Shebana. Tanto é que agora, quando Davi é eleito, a morte de Saul, Davi agora cura Israel, organiza politicamente, levanta a capital da nação Israel, Jerusalém, e torna ela também a capital religiosa, e a história de Israel é curada, e uma nação vencedora é levantada. Labandaraya, Rabassaia. Não adianta chorar para aquilo que Deus já rejeitou. Não adianta chorar para aquilo que Deus não quer. É hora de chorar aos pés de Jesus. Cura a minha história, Senhor. Cura a história da minha família, Senhor. Move as águas, Deus, que tudo vê. Tanav Yarushai. Por isso esta campanha é uma campanha de propósitos. É uma campanha de encher o céu de clamor, de lágrimas. Kadash Yadai. Davi diz no Salmo 56, o versículo 8: contaste os meus passos em tempos de perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? Da Castiamai. É hora de mandar cartas para o céu, Janácia, através das lágrimas do clamor, das lágrimas da oração, Gadácia Dai, através da fé, na unção que despedaça o jugo, que despedaça o fracasso, que põe por terra os empecilhos, Darabratai. É hora da igreja levantar e requerer dos céus a história que o próprio céu escreveu para ela. Eu não quero a minha história, eu quero a história que Deus escreveu para mim. Tutanívia sonde Ratamaia, o Devashadai, e verás que o Senhor é Deus, Kadabrasai, e verás que Ele é o autor da vida, Rapandaia. Não é a religião que é a autora da vida, a religião não manda em Deus, os teólogos não mandam em Deus, os estudiosos não mandam em Deus, os filósofos não mandam em Deus, os ateus não sabem de Deus. Ele é o Senhor dos céus e da terra, Ele é o governante de todas as coisas, é Ele quem muda a história e garante a vitória. Mas eu chamo a atenção dos meus irmãos para os 20 anos de interrupção da história de Mefibosete.
Muitos de nós somos impacientes, não insistimos, não perseveramos nos propósitos que nós levantamos diante de Deus. Propósito de ser fiel, propósito de abandonar o pecado e não praticá-lo. Muitos de nós somos a causa da história não mudar. Não seja você a causa do seu fracasso. Levante-se nesta campanha, pois o Senhor mudará muitas histórias nesta campanha. Em nome de Jesus Cristo, aprenda a esperar os seus 20, talvez 20 horas, 20 minutos, Deus muda tudo, ou 20 meses, 20 anos. Espere o seu 20, porque quando acontecer a mudança, ela será para sempre. Mas pelo ardor da campanha, pelo fogo da campanha, pela unção da campanha que eu estou sentindo, aleluia, Deus vai mudar instantaneamente histórias. Tem que ter decisão. Quais as decisões, pastor? Muda para a direção que o rei te deu agora. A sua nova direção é o que o rei tem falado. Darabai, urabacachai. Se Deus falou, a água parou. É isto que você tem que fazer. Chega de brigar com a voz do Espírito Santo. Chega de brigar com aquilo que nós sabemos que Deus falou para fazer. Gadácia, é hora de obedecer a voz do rei. O rei mandou chamar, vai. O rei mandou mudar, mude. O rei devolveu, toma posse. Adécia. Arabai, ouça a voz do rei. O nosso rei tem nome, ele é rei dos reis, Jesus Cristo. Arebia, orabaço, quebrandaia. É hora de obedecer Deus, é hora de obedecer a palavra de Deus, é hora de recobrar, lembrar das promessas e voltar os nossos pés para dentro da direção de Deus. É hora de priorizar a casa de Deus. Deus gosta que o seu povo se reúna nas terças-feiras, nas quintas-feiras, nas sextas quando pode, nos sábados quando tem, domingos de manhã, domingo à noite. Deus convida o povo, venha para minha casa, porque eu quero renovar na minha casa, eu quero salvar na minha casa, eu quero batizar no Espírito Santo na minha casa, eu quero curar na minha casa, mas eu quero alegria na minha casa, eu quero adoração na minha casa, eu quero empolgação com o céu na minha casa, e eu derramarei do meu Espírito na minha casa. É hora de obedecer a voz do rei. Primeiro, obedeça a voz do rei se você quer sua nova história. Se você quer cura para a sua história. Segundo, mude para a direção nova que Deus lhe deu. Mude. Está brigando muito ultimamente? Cala. Mude. Está murmurando? Para. Deus não quer ouvir murmurações, Ele quer ver lágrimas. Murmuração não muda o coração de Deus, lágrimas mudam o coração de Deus. Larabaixo, daragai. Murmuração pode até trazer milagres, mas tira da terra prometida. Dananto blovachai. É hora de mudar, é hora de mudar a linguagem. Xingamento atrai demônios, louvores atrai o Espírito Santo. Anabaço quebranai. É hora de mudar os pensamentos. Pensamentos ruins
traz para o coração doenças terríveis, pensamentos maravilhosos. Quando eu quero trazer à memória o que me dá esperança, eu me levanto na fé, eu me levanto em Deus. Cadaplaçai. É hora de dar mais lugar ao Espírito Santo. Vivemos 12 horas trabalhando e não temos tempo para Deus. Trabalhe 6, 8 horas, venha para a casa de Deus e deixe Ele te curar, deixe Ele te renovar, deixe Ele te sarar, deixe Ele te alimentar, deixe Ele te levantar, deixe Ele te fortalecer, deixa Ele ser Deus na sua vida. Dê lugar para Deus. Muda o que tem que mudar. Alguém está ouvindo esta pregação? Mude. Que mais, pastor? Se aproprie do que o rei te deu. Andar, sai. Do lote, pastor, da casa, pastor, da fé. A fé vale mais que casa. É por causa da fé que a casa vem, é por causa da fé que o renovo vem, é por causa da fé que a graça vem. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, mas é por meio da fé. Aproprie-se da fé que Deus lhe deu. Judas disse: essa fé foi dada uma vez por todas aos santos. Você tem fé, a fé está aí. Deus não deu uma fé para nós, para colocar num baú, Daniel, para ser colocado de lado, não. A fé que nós temos, os santos têm, ela foi depositada dentro de nós. A fé está aí dentro, a fé está aí dentro. Levanta nessa fé. Se apropria, ela foi dada. É aquela fé, quando começou a sua história, você estava empolgado e fez tantas coisas, mas agora parou. Ela está aí. O rei está dizendo: eu estou trazendo de volta. O nosso rei está dizendo: eu trago de volta. Ela está aí, eu renovo essa fé, eu fortaleço você nessa fé, eu te levanto nessa fé de novo. Se apropria. Tem que tomar posse disto. Se alguém tiver fé, ele vai poder crer e não duvidar. Ele vai poder dizer àquele monte: ergue-te, lança-te ao mar, e isto acontecerá. Palavra que saiu da boca de Jesus Cristo, que não mente. Mas tem que crer que o monte vai levantar. O problema nosso é que a gente crê que o monte não levanta. Porque o cientista fulano de tal, a ciência diz, o fulano fala, então o que Deus diz, se a ciência não comprovar, nós não cremos. As minhas maiores decepções é porque eu creio demais. Como assim, pastor? É porque eu creio. Se Deus não fez, mas que eu sei que Ele faria, Ele faria. Eu sei que Deus faz. Creia que o monte não vai ficar onde ele está. Creia que ele vai sair. Aos Hebreus 11. A fé, o versículo clássico da fé, versículo 1. A fé é a certeza. Firme fundamento, a certeza das coisas que se esperam, e a prova das que não se veem. A fé é a certeza das coisas. Mais uma vez, diga toda a frase. Este é o problema. Se a fé é a certeza daquilo que eu espero, o que eu estou esperando é o segredo.
Tem gente que está esperando que o monte não vai sair dali. Tem gente que disse, agora acabou. Não dá mais. A fé é a certeza daquilo que você está esperando. Você pode esperar o bom e pode esperar o ruim. Você pode esperar o milagre e pode esperar a morte. Você pode esperar aquilo que traz vitória e também esperar o que traz fracasso. Levanta a sua fé. Creia que o monte não vai ficar lá. O monte vai sair. E aí, o primeiro segredo é o que eu estou esperando. O segundo segredo é a convicção. Convicção não sobra lugar para dúvida. Convicção é a plena certeza, confiança. É o firme fundamento. Então, eu creio que o monte vai sair dali. Ih, pastor, ele não saiu não. Mas eu creio do mesmo jeito. Um dia ele vai sair. Tem gente que busca a cura, vem 2 vezes e diz, Deus não me quer curar. Agora quem tem fé diz, Deus não curou, que Ele vai curar hoje. Eu creio. Aí tem gente que ouve o testemunho, olha, eu tinha uma hérnia e Deus arrancou minha hérnia, desapareceu, estou curado, não existe mais hérnia, louvado seja Deus. Aí a pessoa que tem uma esperança negativa, ela diz assim, está vendo Jesus, por que o Senhor não me cura? E quem tem fé? Jesus, o Senhor curou ela, o Senhor curou eu também, tem certeza? Quem tem fé tem uma reação diferente. Quer curar a sua história? Quer que Deus mude a sua história e cure a sua história? Apropria do que Deus lhe deu. O que é que Deus me deu, pastor? Fé! O que é que você tem na sua casa, viúva? Uma botijinha de azeite, está cheinha, mas é pequenininha. É o que tem? É. Tem mais nada? Não. Você dá para pagar a conta que você tem? Nunca. Mas quer uma palavra de fé? Quero. Dalush bihal bahim haversamim urak bertarus mahata. Volta lá no lugar da sua dívida, no lugar da sua angústia, no lugar da sua história velha. Abaixo darai. Pega a tua botijinha, a única botijinha pequenininha que tu tem. Recolhe vasilhas vazias com os vizinhos, o tanto que você puder. Entra para o quarto, fecha a porta e começa a derramar o azeite da botija. Ei, estou arrepiando tudo aqui. Anamanto, Adabassai. O azeite foi a vitória daquela mulher? Não! A fé em obedecer a voz do profeta. Preguei em Cascalho Rico, uma certa ocasião, e Deus me usou para um irmão José. Era a primeira vez que eu estava indo lá, e Deus falou com ele, que sabia do problema dele, mas que Deus era Deus para mudar toda a história dele, e aquela cidade ia saber que Deus é Deus na vida dele. Ele fracassado e devendo, tinha um tratorzinho, daqueles trator que não fazia nem cosquinha na dívida dele. Deus deu a ele sabedoria para negociar, e ele se tornou um dos homens mais prósperos da cidade de Cascalho Rico. Estava pregando em Porteirão, Goiás, e um homem estava ali naquela igreja, e aquele homem estava enfrentando um problema financeiro muito grande. Ele devia 1 milhão naquela época, e Deus me tomou por sua infinita misericórdia, porque Deus é Deus e Ele faz o que Ele quiser. Chegou para aquele homem e disse, tu vai fechar um contrato de 2 milhões e a sua vida será resolvida. Eu não sabia quem era aquele homem, e 2 milhões para Porteirão é coisa demais, aleluia, mas aquele homem mexia com asfalto. Depois ele foi numa outra cidade onde eu fui pregar, para contar o testemunho. Pastor, eu fechei o contrato de 2 milhões e meio, Rabacachudaia. Eu paguei a dívida, estou próspero e abençoado, louvado seja Deus. O que mudou ele, aleluia, foi aquilo
que o profeta falou? Não, a fé de um homem que recebeu a palavra do profeta. Eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio. Se apropria do que Deus lhe deu, e a maior coisa que Deus lhe deu desse ponto de vista da palavra é a fé. Agora lembre-se da advertência de 11:6, carta do escritor aos Hebreus: sem fé não tem jeito. Por isso que murmuração, essas atitudes negativas, elas afastam Deus e diminuem a esperança. Tem que agradar a Deus. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. E como que eu agrado a Deus? Com fé, porque sem fé é impossível. E Romanos 14:23, a última parte do versículo, diz que tudo que fazemos sem fé é pecado. Tem que ter fé. Eu sou obrigado a ter fé se eu quero ser mais que vencedor. Eu sou obrigado a ter fé se eu quero que Deus cure a minha história. Eu sou obrigado a continuar. Aleluia. E o que é fé, pastor? Fé é sentir? Não, é saber. Diga, fé não é sentir, fé é saber. Salmo 100, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez ovelhas do seu pasto. Eu estava, já contei, passando por uma das tantas dificuldades, lá em Goiatuba. E o emprego tinha ido embora, Deus avisou de madrugada, eu pedi o emprego de manhã, porque Deus tinha falado. Agora, o dinheiro tinha ido embora, do acerto, que eu queria montar uma empresa, e a partir da empresa patrocinar o meu ministério, e nem aceitar nem a oferta de gasolina. Esse era o meu propósito. E Deus não queria assim. O dinheiro foi embora, acabou, e agora eu já estava devendo R$150 para minha sogra, e isso para mim é uma tortura, porque eu não aprendi a dever para ninguém. Nossa mãe nos ensinou que a gente, quando compra, paga. E quando, nessa situação difícil, sem expectativa, o dinheiro do aluguel era sempre um milagre todo mês, numa casa muito boa, e nós não tínhamos nada, e o meu propósito é: Senhor, eu não saio daqui, enquanto eu não ouvir tua voz para onde ir. E aí eu entrei naquele quarto, naquela ocasião, no meu quarto, suíte, e ajoelhei diante da minha cama, falei: Senhor, não estou sentindo nada, não sinto a tua presença, não sinto que a porta vai se abrir, não sinto que o Senhor está ouvindo a minha oração. Parece que tem um rolo compressor nas minhas costas, Senhor. Eu não sinto que o Senhor vai me socorrer. Mas uma coisa tem, Senhor. Eu sei que o Senhor está me ouvindo. Eu sei que o Senhor tem uma porta aberta. Eu sei que o Senhor pode resolver. Levantei vazio do mesmo jeitinho. Logo fui para a oração da tarde na igreja. Como é bom participar da igreja ativamente. Quando eu entrei na igreja, começamos a orar. Deus tomou a serva dele e foi lá onde eu estava. Sim, eu ouvi a tua oração. Sim, eu tenho uma porta aberta para ti. Sim, eu resolvo o problema ainda nesta semana, tu verás. Porque tu, mesmo com tanto peso nas costas, ainda levantou as tuas mãos e me adorou. Eu sou o teu Deus.
A fé não precisa sentir, a fé precisa saber. Danaplaçai, Ele é fiel. O Deus que eu sirvo é fiel. O Deus que está no céu e é nosso Deus e habita em nós pelo Espírito Santo, é presente, é vivo, não deixa nada passar, nada foge do controle dele. Deus é fiel. A fé não é sentimento, a fé é certeza. Fique sobre os pés. Qual o tema da campanha? Atenda à voz de Deus. Mude no que Deus falou, o rei falou para você mudar. E se aproprie do que Deus te deu, o rei te deu. E agora, cuide da nova história que Deus lhe deu. Com certeza, Mefibosete teve uma responsabilidade muito maior. Porque agora ele tinha de volta o sentido, a história. E ele agora era responsável. É muito importante você entender o que fazer com a história que Deus lhe dá. Davi recebeu a história. Ele disse: antes que eu nascesse, Salmo 139, 14 a seguir, o Senhor já me conheceu e a minha vida já foi escrita no teu livro. Só que Deus não escreveu para Davi adultério. Deus não escreveu para Davi matar Urias. Deus não escreveu para Davi: se encha de orgulho e mate 70.000 só em Jerusalém por causa do seu orgulho. Não. Deus disse: Davi, anda no meu caminho, obedece à voz do meu comando, faça tudo segundo o meu coração. Você é responsável pela história que Deus lhe dá. Não saia da direção. Não saia, custe o que custar, passe o que passar, sofra o que sofrer. Eu vou esperar os meus 20, mas eu quero ouvir o mensageiro dizer: o rei falou que é hoje. O rei falou que é agora. Da cabaça, ruma tudo e vamos comigo. Da Cássia mando, da Baioroche mandaia. Mas eu tenho um filho, vem também, vem tudo que você tiver, vem. Será que alguém entendeu essa palavra? O apelo hoje será diferente. Eu quero convidar à frente, mas espere um pouco. Só virá à frente os que entenderam a palavra e vão dizer: sim, Senhor, é justamente isso que eu vou fazer. Porque palavras custam muito caro. As mensagens custaram o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, que é indizível, aquele que suou gotas de sangue, de tanta angústia, que não desceu da cruz mesmo sendo injuriado, caluniado e zombado tanto, aquele que foi até o fim. As mensagens custaram o sacrifício de Jesus. A mensagem custa o sacrifício do pregador, para ser canal de Deus, da pregadora. Ninguém sabe os bastidores, ninguém sabe as dores, ninguém sabe as angústias, para que uma mensagem seja anunciada. A mensagem custa muitas vezes o sacrifício da família do pregador, da família da pregadora, porque eles têm que também se sacrificar por causa do outro que se ausenta por tantos propósitos. Deixa eu te falar uma coisa:
Uma mensagem custa caro demais. Então, por que as mensagens se custam tão caro? Porque Deus te ama demais. E é aí que eu quero chegar. Essa mensagem é para você, e ela custou caro, e Deus quer uma resposta. Aquilo que Deus está falando é o que Ele vai fazer na sua vida, mas Ele precisa de uma resposta. Mefibosete, você vai ficar com cara de cão morto, ou você vai receber a proposta do rei? Você vai continuar em Lodebar, ou você vai sentar à mesa com o rei? Você vai continuar com a amargaça da vida, ou você vai tomar posse daquilo que eu te devolvo? Por isso o apelo é simplesmente este: quem nesta manhã, nesta noite, vai dizer sim para Deus, conforme toda a palavra que foi anunciada? Você vai receber um selo de Deus nessa noite. Aqui é propriedade minha de novo. Aqui agora eu que estou comandando. O selo meu ninguém quebra, ninguém tira. Anamai, os que querem vêm à frente para nós orarmos nestes 5 minutinhos. E ao virem à frente, venham falando com Deus dos propósitos. Lembre-se, Mefibosete tinha um cuidado em Lodebar, mesmo sendo um lugar sem vida, sem pasto, coisa de nada. Ele tinha um cuidado da parte de Maquir. O próprio nome Maquir é conhecido, cuidado familiar. Lembre-se que não faltou nada para ele, mas ele não tinha história. Muitas vezes a história que Deus tem para nós não está no lugar que estamos, sendo cuidado pelos outros. A história é nossa, é para nós. Você é o protagonista da sua história, não é o outro. Não é a misericórdia do outro. É claro que temos que ser misericordiosos uns com os outros. Eu creio que vocês estão entendendo essa palavra. A bondade dos outros é coisa preciosa, mas Deus tem uma história individual. É a sua história. Você é responsável por ela. Você é responsável por essa história. Você é responsável por se levantar para essa história. Ei, Mefibosete, venha à casa do rei. Ouça a palavra do rei. Entenda que o rei quer mudar. Mas espera, eu sou um cão morto, eu não mereço, eu sou Zé nada. Mas não é por causa de você, Mefibosete. É por causa de uma aliança que o rei tem. Você não está aqui porque você merece. Você não está aqui porque você buscou. Você não está aqui porque você implorou, foi para a justiça, faz justiça a minha causa, foi para o juiz. Não! Você está aqui porque o rei tem amor no coração. E esse amor no coração do rei fez ele lembrar de uma aliança. O nosso pai fez uma aliança com Jesus. Tu vai, meu filho, paga o preço do pecado de todos, lava todos no teu sangue, abadaca, sai e compra todos para mim mesmo, Kadashamaia, e por amor a ti, meu filho, eu salvarei a eles. É o amor que está no coração do rei, não é o merecimento. Mas mesmo assim, tem que ouvir a voz do rei, tem que mudar o que o rei falou, para onde mudar, o que mudar, e tem que se apropriar do que o rei te deu de volta.
Deus deu fé de volta aqui nessa noite. E deixa eu falar uma coisa bem clara: você é um fracasso para muitas coisas. Por isso a maior atitude sua e minha é se render a Deus, porque Ele é um sucesso em todas as coisas. É negar a si mesmo, é reconhecer que não somos sábios para isso, é reconhecer que não temos força para isso, mas Ele tem. Ele é sábio, Ele tem todo o poder. Darama Shaddai. Ele muda qualquer história. Ele muda um bêbado, Ele muda um drogado, Ele muda um assassino, Ele muda um cruel, Ele muda um déspota, Ele muda um bicho. Adesse amai gandasse adai. O amor do Rei está derramando nesta noite, a graça do Rei está derramando nesta noite, o favor do Rei está derramando nesta noite, a mão do Rei se estende nesta noite. O Rei te convida: venha para a mesa, a minha mesa.